Bom, agora que a gente tem quórum, já estamos todos acomodados. O primeiro ponto seria discutir, colocar aqui a questão do horário, né? A gente estava com uma previsão até às 15 horas, e em conversa pelo café, jantar, foi colocada a possibilidade de nós encerrarmos a reunião pela manhã. Certo? Tá? Então, então até às 11 horas, trouxeram o crachá? Até às 11 horas, até às 13 horas estará aberto para fazer o check-out, né? E então está sendo permitido que deixar as bolsas. Tem almoço aqui. Tem. Não vai ninguém viajar com fome, de jeito nenhum. Bom, os tetos. Bom, nós temos aqui 9h24, tá? Então, a gente poderia fazer, primeiramente, foi encaminhada a ata da 7ª, não houve consideração, né, pelos conselheiros, nenhuma, a não ser uma consideração minha, e aí foi, em conversa anterior à reunião, foi sugerido que se aprovasse essa ata em vista de ter sido encaminhada e dispensasse a leitura da ata. Eu gostaria de saber se o Conselho, os membros aprovam essa decisão em votação. Oi? Se alguém fez algum destaque na ata posteriormente e não fez encaminhamento. Teve alguém? Está sendo gravado. Então, nós não recebemos consideração após o encaminhamento. Gostaria de saber se alguém fez alguma consideração e não fez o encaminhamento. E gostaria de colocar aqui. A minha alteração... Beto Lanza, cadê a ata? A minha alteração é a inserção que foi colocado no item 18 da 3ª Conferência Estadual, que eu me referi no início dos trabalhos. Ana Maria Lachuk fala sobre a importância dos ajustes dos textos do regimento para facilitar o trabalho junto à plenária. Na 266. Tá? Danilo Pedro Bus, que coordena a comissão organizadora daquele evento, faz a leitura para que sejam feitas as observações da minuta do regimento da conferência, que acontecerá em Guarapuava, onde serão tratados 4 eixos. Tá? Essa foi a primeira consideração, e daí teve umas correções de erro de digitação. Bem lá no finalzinho. 265. Quer dizer, foi inserido antes, então aumentou, devia ser lá. É no item 18. Tá? Isso, que ela colocou. 3ª Conferência Estadual de Cultura. É a leitura? Não, não é o problema. Só foi uma inserção que foi feita e que não tinha sido colocada. Tá? Estava um texto truncado que foi mandado para vocês. Porque foi lido o regimento aqui para que se fizessem as sugestões para que a gente levasse a plenária sem problemas. Vocês lembram disso? Tá. É só isso mesmo. Tem alguma consideração a mais? Não? Em votação.
Então, a ata da 7ª reunião está aprovada. Bom, agora a gente tem a pauta da avaliação, na pauta a avaliação da 3ª conferência, a escolha dos 2 delegados, né, e a definição da eleição dos novos conselheiros para as cadeiras vagas, e a apresentação do formulário para as contribuições do Plano Estadual de Cultura e o abaixo-assinado da PEC 150, que o Gilmar Lardini ficou responsável por trazer a esta reunião, e os assuntos gerais. Para os que estão chegando, bom dia. E foi definido pelos membros que terminássemos a reunião pela manhã. Tá? Então, a gente tem aí um teto de 12 horas para finalizar os trabalhos. A proposta é que a avaliação, a gente tenha 1 hora para fazer a avaliação no máximo. Daí passaremos ao segundo item da pauta. Então, são 9h28, certo? Nós temos até 10h28 para fazer essa avaliação. Nós vamos fazer as inscrições, né, para fazer essa avaliação. Vou pedir para a Renata fazer a anotação dos membros que estão querendo se posicionar. Eu vou me permitir já começar a fazer uma avaliação bem prévia aqui. Bom, tomando as palavras do secretário ontem, realmente, eu acho assim, o produto da conferência foi bom. Teve propostas, nós tivemos uma eleição, tivemos problemas, não estamos negando que tivemos problemas na organização, mas ela aconteceu. De fato, aconteceu e temos um resultado aí para fazer o encaminhamento a Brasília. Então, a finalidade o objetivo foi cumprido, né, de nós termos essas propostas a serem encaminhadas, e hoje a gente finaliza essa proposta com essa eleição, né, essa comitiva que irá levar as propostas com esses 2 membros do Conselho. Então, é isso. Então, Gesline. Bom dia, pessoal. Bom, inicialmente, a primeira questão é que eu quero parabenizar a todos, porque foi muito bonito, assim, é muito legal, né, no final da conferência, você vê as pessoas satisfeitas de alguma forma. Mas aí a questão é a seguinte, né, a conferência, ela não se realiza só por sua finalidade, mas pelo seu processo. Então, tudo aquilo que acontece, as discussões, mesmo as discussões mais tumultuadas, elas fazem parte de um processo de constituição de grupo, de construção de lideranças, e isso é tão importante quanto que as propostas sejam efetivamente realizadas, né? Mas aí, assim, a minha crítica inicial, e eu acho que a crítica também é um processo de construção, a gente tem que pensar, a crítica ela tem que existir, com relação à condução da conferência. Eu não falo isso unicamente por uma observação minha, mas pela observação que eu vi de muitos presentes. Então, as conferências de cultura, elas são algo muito recente, como instrumento democrático da cultura, mas, para os outros setores, elas já são uma prática consolidada há muito tempo, assim como também nos movimentos sociais. Então, a conferência, enquanto prática, existe um idioma, existe uma linguagem que estrutura a prática dessa conferência. Quando o direcionamento da conferência não tem esse idioma, não tem essa linguagem, não se chega à prática. E as pessoas que conhecem essas estruturas, quando veem que isso que já é consolidado nessas esferas não sendo colocado em prática, essas pessoas veem que isso está sendo ignorado, isso vai crescendo um certo desconforto.
Por quê? Primeiramente, elas sentem que isso está sendo ignorado por uma coisa que seria mal intencionada. Depois, elas percebem que essa ignorância pode ser, sim, só um processo de não se conhecer mesmo, né, de não se conhecer esses hábitos da conferência. E aí, tanto que aconteceu um processo de aprendizado, né, e acho que esse foi um mérito do Danilo, que, durante a condução da conferência, ele conseguiu adquirir esse idioma, mas não ainda a linguagem e esse exercício da prática. Né? Então, essa é uma questão que é muito forte para as pessoas que já estão inseridas nessa prática há muito tempo. Né? Coisas como questões que já tinham sido votadas, serem voltadas, questões que eram colocadas, que as pessoas propunham como votação, não terem sido votadas, só no final a gente conseguiu ter a apreciação dos votos contra e dos votos a favor. Então, tudo isso tinha que ser estruturado desde o começo. Mas eu acredito que é a falta da aquisição dessa linguagem, dessa prática mesmo. Tá? Ana, só uma questão de ordem. Nós precisamos estabelecer tempo de fala, né? Porque senão... Certo? Bom dia. Oi, oi. Bom dia. Alô? Alô? Aí, som. Alô? Alô? Os meus minutos estão contando porque eu não quero trabalhar. Oi, oi, oi. É só para descontrair. Bom dia. Oi, oi. Desce. Oi. Bom, concordo em partes com o que a Gesline colocou. Acho que faltou um pouco de experiência realmente no processo por parte da Secretaria de Estado, mas eu acredito que faltou muito mais a ordem e o respeito por parte do público que estava lá. Ao meu ver, eu acredito que a conferência foi, sim, muito produtiva, tivemos ótimas ideias, ótimas sugestões, houveram ótimos debates. Do grupo em qual eu fazia parte, eu me sentia honrada por estar lá, porque eu percebi que estavam realmente as cabeças pensantes, preocupadas na solução do que poderíamos apresentar e levarmos para Brasília. E aí eu digo, quando eu digo o Eliomar colocou muito bem da intolerância daqueles que estavam lá, que compreendiam o processo e não se colocaram com tanto de tolerância, porque justamente pelo atraso do grupo 2, que todos nós pagamos. E aí colocaram em evidência a falha de vocês, organizadores. Eu não acho que foi uma falha dessa forma. Eu quero parabenizar a equipe. Achei que o Danilo conduziu, sim, muito bem. Até os conflitos que houveram, achei que ele soube conduzir muito bem. Eu, sinceramente, foi minha primeira conferência estadual e eu até fiquei um pouco assustada com o posicionamento das pessoas de virem com uma postura de agressão mesmo, sabe? De tipo, estou contra o governo e quero mostrar para todo mundo que estou contra o governo. Não é porque eu sou de um órgão público que eu vou concordar com tudo que o governo faz, mas não é porque eu também sou cidadã que eu vou concordar com tudo que o cidadão que ali está representando também faz. Então, acho que faltou, sim, um pouco de intolerância, mas eu acredito que nós, enquanto conselhos, temos que levar como experiência, é que nós deveríamos ter tido uma reunião anterior à conferência para discutir alguns nichos e a gente tentar minimizar alguns conflitos como os que aconteceram nos grupos. Eu acho que a gente tinha condição de nos dividirmos e cada um se posicionar no grupo que escolhesse, nos eixos que escolhessem, para que a gente pudesse tentar minimizar, porque eu percebi que alguns grupos, eu me predispus a dar uma volta e perceber o que estava acontecendo ao redor, e eu percebi que tinha muita gente perdida, que nem sabia o que estava fazendo ali. Muitos delegados que vieram de outras cidades que não estavam preparados, que não sabiam o que estavam debatendo, que estavam trazendo uma reivindicação local.
E aí a gente tem que pensar o seguinte, se houve a falha do Estado em disponibilizar os relatórios dos municípios, eu acredito que também houve a falha dos municípios de prepararem os seus delegados para eles virem realmente dispostos a trazer algumas posições que fossem mudar a realidade do Estado e não só da minha região ou da minha cidade. E eu digo isso, gente, porque a maioria dos relatórios que passaram pelas nossas conferências lá da regional que eu faço parte, da Merrius, eles enviaram para o Estado, para o Ministério e para mim. E eu acompanhei a leitura desses relatórios, e estava tudo muito local. Ninguém se preocupou, como foi a preocupação dentro da nossa conferência de se colocar algo para o estadual e algo para o nacional, a maioria dos municípios só colocou algo local, municipal. Então, o que ia adiantar um delegado trazer alguma coisa para dizer que, por exemplo, em Cianorte nós temos a reivindicação pelo teatro, que numa conferência estadual eu quero lutar pelo teatro de Cianorte? Não cabe, não é essa a posição. Então, acho que faltou essa questão de nós nos reunirmos, da gente conseguir debater, e de nós, enquanto conselho, realmente ajudarmos nessa estrutura de administração dos conflitos. Mas, ao meu ver, acredito que foi muito positivo, fiquei muito contente, principalmente do grupo do qual que eu fiz parte, fiquei mais contente ainda de conseguir ser eleita para ir a Brasília e, de coração, desejo que eu esteja capaz e à altura de representá-los lá e tentar mudar a situação do que foi a nossa conferência, né? Não fazer conflito, nem nada disso, mas realmente participar de algo que possa mudar a realidade do nosso país. Tá? Obrigada. Bobato. Bom dia. Eu acho que eu não me assusto com conferência, até porque eu já participei de tantas áreas. A minha militância me traz, eu digo que eu já coordenei uma conferência de saúde. Vocês acham que isso aqui o que aconteceu aqui foi complicado? Vocês não têm noção do que é coordenar uma conferência de saúde. Mas tem algumas situações que poderiam ter sido minimizadas. Eu acho que essa leitura nós temos que fazer. Nós temos que fazer uma... É óbvio que visivelmente o grupo, a bancada de Curitiba, veio para boicotar a conferência, veio para criar problemas no debate, não veio para contribuir com o debate. Isso é óbvio, ficou claro, e tentaram em vários aspectos. Nós temos que tomar cuidado com quem elege para coordenar grupos. Quando eu descobri quem era o coordenador do grupo 2, eu entendi tudo. Falei, não tem... menina lá de Foz, nós conhecemos bem a história, entendeu? Então... A condução dele foi o início do problema. Sim, de todo. Não, quando me contaram que era ele, eu já entendi tudo. Eu falei, não precisa nem dialogar. Ele se ausentou depois, quando a gente estava finalizando, o grupo não queria que ele coordenasse mais, e ele foi... É só para reforçar a tese, da Michele. Se nós tivéssemos feito uma reunião de trabalho do conselho antes e tido pontuado essas coisas, vamos pegar, nós poderíamos ter feito os conselheiros de coordenadores de cada eixo, que conduziria o processo, que faria as coisas. Não poderiam, mas, enfim, eu acho que hoje acho que é um relato que todo mundo já tem aqui. É óbvio que faltou uma coordenação mais experiente na plenária inicial. O Danilo foi coletando a experiência no meio do caminho. Entendeu? Então, é natural essas coisas. Nesse momento, precisa, numa conferência que tem conflito, se você não tiver alguém com um pouco de tarimba política, de história, de mediação desse tipo de conflito, e ninguém aprende isso por decreto, não é culpa do Danilo. Eu acho que na estrutura da conjuntura, do jeito que foi conduzido, até que sobrevivemos todos ali. Acho que talvez a maior falha da organização, e que poderia ter conduzido, ter direcionado os trabalhos, foi não ter entregue as cópias, principalmente do documento que foi feito por esse conselho, que direcionava a discussão dos estados. Só esclarecendo. Para os grupos, a pasta estava com todos os documentos, inclusive a avaliação da segunda conferência. Nós estamos falando de conferência.
Conferência é feita de delegados. Todo delegado tem que ter uma cópia de cada um dos documentos. Você não faz uma conferência com qualidade de debate, se cada um desses delegados não tiver documento. E por mais ainda que foi enviado pela internet, nós ainda não estamos nessa cultura. Então, nós imaginarmos o espaço ideal de que, lá no meu grupo, eu fiz 4 cópias, pedi para a Solange conseguiu 4 cópias, nós dividimos o grupo em 4 subeixos, e cada um dos coordenadores do subeixo tinha um documento, pelo menos para ler no seu grupo. Entendeu? A mesma coisa, a crítica em relação à sistematização das propostas municipais. O regimento falava que cada eixo deveria aprovar uma proposta municipal por subeixo. E nós não tínhamos as propostas para avaliá-las. Isso reduziria em bastante algumas euforias que aconteceram ali. Sabe, são conselhos tardes. Agora, a próxima conferência é daqui a 2 anos, sei lá quanto, daqui a 2 anos, 3 anos que nós vamos fazer. Mas assim, o resultado geral, eu acho que o fato de acontecer da conferência ter sido feita, de ter uma plenária boa, sabe? Infelizmente, talvez o espírito de algumas pessoas não tenham contribuído para que o processo fosse um pouco mais adequado, mas isso é absolutamente normal. Apesar de que poucas vezes eu vi numa conferência alguém comemorar a tragédia. Eu lembro que na primeira votação lá, quando definiu-se para que se encerrava a inscrição às 12 horas, o pessoal fez uma festa com aquilo. Eu falei, gente, para onde nós vamos, né? O que nos faz pensar que nós temos que trabalhar um pouco mais. Eu acho que o Conselho tem responsabilidade nisso. Eu acho que essa leitura nós temos que fazer em relação ao processo. Nós temos que discutir um pouco mais, nós temos que construir essa coisa da participação popular, da cultura da participação nos espaços de participação popular, e debater isso um pouco mais onde nós atuamos. Sabe? Muita gente que estava ali não tinha a menor noção do que estava fazendo ali. Muita gente. Então, assim, há um processo, há as falhas da organização, há as falhas do processo, mas há também toda essa construção. Obrigado, Ana. Juca. Bom dia. Bom, eu não vou me demorar, porque eu já me senti contemplado na fala de várias pessoas aqui, da Michele, da Gisline, do Bobato. Porém, eu acredito que é muito importante ressaltar o trabalho que foi feito. Não é fácil conduzir uma conferência, seja ela em qualquer nível. E, assim, eu acho que chegar até o final da conferência tem que ter muita paciência, tem que ter muito entusiasmo e também tem que ter muita sensibilidade para que isso aconteça, por todas as partes. É um exercício, a gente tem que entender isso também. Não adianta a gente achar que foi uma bagunça. A gente está praticando uma coisa que se chama exercício de democracia. Então, a gente tem que ter também a paciência de observar e aprender com esse exercício. As pessoas que vêm para uma conferência, é uma conferência de cultura, então a gente não limita as pessoas que vêm para a conferência. Ela foi eleita como delegado, ela vem com as suas perspectivas, com os seus anseios, com a sua formação. Então, a gente tem que ter uma forma de fazer com que isso seja participativo, mas que tenha um resultado mais positivo possível para todos. É normal que haja discussões em conferência, não existe conferência que seja calma, tranquila, isso não existe. Isso não existe. Agora, eu quero chamar a atenção para um ponto que eu acho que é muito importante. O Brasil ele tá assim, iniciando esse processo na cultura. Nossa terceira conferência nacional. Também houveram problemas na Conferência Nacional e nas outras conferências. Eu acho, sinceramente, eu participei da primeira e da segunda conferência estadual. Eu acho que essa foi a melhor conferência que nós tivemos. Eu acho, não sei quem mais participou. Assim, em termos de quantitativo, de qualitativo, até por todas essas turbulências também, divergências. Eu acho que isso também qualifica a conferência. A gente ter o debate de ideias e ter como colocar isso em pauta. Agora, a gente tem um grupo aqui
há que também elogiar o trabalho que foi feito para que nós tivéssemos nessa conferência um conselho eleito. Então, é a primeira conferência em que se tem um conselho, e ele é representativo por área, por região, que é uma coisa muito bacana, e nós não soubemos usar esse conselho. Boa parte dessas pessoas que estão no conselho têm experiência, participaram, estiveram nas suas regiões, a Michele acabou de dizer que acompanhou o processo lá. Então, isso também pode vir como resultado para a gente contribuir no processo da condução, da organização, da facilitação da conferência. Eu não acho que a gente deva, assim, conduzir para que sejamos, a mais estratégia, para que sejamos os coordenadores. Mas eu acho que a gente tem uma qualidade aqui muito grande para que, no mínimo, o debate seja qualificado dentro dos grupos. Eu acho que isso a gente tem que prezar. E um processo que eu acho que a gente pode aprender com isso no próximo exercício, nós estamos participando de uma conferência nacional. Isso aqui é uma etapa para uma conferência nacional, assim como as conferências municipais também foram. Eu acho que, se a gente consegue entender esse processo desde o início, desde a conferência municipal, acho que a Michele que comentou que muitas pessoas vieram para cá, o Bobato também fez esse comentário, sem saber exatamente o que estava fazendo. Então, há uma disputa para ser delegado, como aconteceu aqui também, e o motivo não é esse. O motivo de uma conferência não é ser delegado. A gente está aqui para discutir propostas, a gente está aqui para fazer com que a coisa aconteça. Então, isso acabou sendo maior do que deveria ser. Tá? Aí eu vou até justificar o meu voto, apesar que eu acho um absurdo aquele monte de moções que aconteceu, mas enfim. E as pessoas têm uma certa formação para isso, acho que houve aí uma outra intenção também. Mas a minha preocupação é que não fosse uma conferência ativa. E muita gente estava ali apenas para eu quero ir para Brasília. Não é isso, gente. Acho que a gente tem que encontrar uma metodologia que faça com que seja ouvido, seja debatido, seja discutido. Eu acho que se a gente olhar para esse processo anterior, eu participei de algumas conferências municipais. Não há experiência para isso. Não há experiência. As pessoas vão conduzindo um processo que é proposta municipal. Não entende a importância de estar participando de um processo de conferência nacional. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu acredito que, assim, mesmo esses conselheiros que aqui estão, acho que o próprio conselho, que tem que tomar parte também da organização disso, eu sei que havia um grupo, concordo que deveria ter havido uma reunião anterior, mas assim, o próprio conselheiro ser aproveitado também na sua região. Eu entendo que é uma conferência, não necessariamente é a secretaria que tem que estar lá em cada lugar, mas mesmo quando estiver, eu acho que tem que aproveitar essas pessoas que são do conselho, que têm experiência para fazer a coisa acontecer. Tá bom, obrigado. Alô? Bom dia. Também já fui contemplada com a fala de todos, mas gostaria de ressaltar algumas coisas. Eu fui do eixo 2. Então, bom. Então quero começar pelo eixo 2. No subgrupo, o trabalho correu muito bem. Fiquei impressionada, só que não era um grupo pequeno, mas 4 pessoas participaram da discussão no grupo, 2 pessoas contribuíram muito e trouxeram realmente propostas interessantes, e a argumentação foi correndo, e a grande maioria do subgrupo não abriu a boca para nada, nem para dizer sim, nem para dizer não. Tirando a confusão, na eleição dos delegados, no subgrupo 2, várias pessoas foram eleitas delegados, nenhum dos que tinha participado da discussão. Isso é para pensar. A condução o coordenador
Sim, houve problemas com o coordenador, depois me procuraram para que se fizesse uma moção de repúdio ao coordenador, que eu fui radicalmente contra, e quero explicar aqui por quê. Quando ele se apresentou, ficou muito claro que ele não era capaz. Eu não ia nem me candidatar, mas ficou muito claro que ele não ia conduzir bem, pela fala dele, pela apresentação dele. E aí ele foi eleito. Durante o processo da confusão, ele se ausentou e o grupo não parou o trabalho, tocou de qualquer maneira. Erro de quem? Do grupo. Quando ele retornou, o grupo não se manifestou de que queria um novo coordenador, de que ele não dava conta. O grupo aceitou que ele retomasse o trabalho. No dia seguinte, quando tudo foi cancelado, no dia seguinte, nós tivemos que recomeçar do zero, o grupo não se manifestou por uma substituição da condução dos trabalhos. Então, o grupo não pode depois fazer uma moção de repúdio, porque a gente tem que assumir que a gente foi participativo disso e concordou que ele primeiro elegeu, não tomou providências quando ele saiu, quando ele voltou, aceitou, e no dia seguinte continuou aceitando. E essa coisa de que as pessoas vão para lá com objetivos muito pessoais e que querem ser eleitos delegados e que não aceitam outros assuntos. Há pessoas com muito conteúdo, mas não é a maioria, no grupo 2. Depois, na Assembleia, o que me chamou a atenção e vai me fazer pensar, estou pensando e vou ficar pensando, é que o único momento da conferência que foi euforicamente aplaudido, de pé, com entusiasmo, foi a moção de repúdio. Nenhuma proposta, por melhor que fosse, foi aplaudida com entusiasmo. Construir é muito difícil. Desconstruir é assim. Então, eu fico pensando que a gente precisa fazer um dever de casa. Nós que estamos aqui, que estamos imbuídos de promover realmente a cultura, de pensar a cultura, nós temos que pensar um outro mecanismo nas bases para que sirva de subsídio para as conferências, porque não dá para começar a melhorar lá por cima. É preciso um outro mecanismo de ausculta e que traga realmente produtores e público e simpatizantes e pessoas que realmente querem a construção da cultura, e não apenas quem quer ir passear em Brasília ou quem tem uma causa muito específica de desconstruir o que existe. Enfim, acho que as coisas vão mudar, mas a gente precisa fazer o dever de casa. Obrigada. Obrigada, Flor. Renata. Bom, eu estava como facilitadora do grupo 2, não facilitei nada pelo jeito, né? Acho que... Mas foi um aprendizado mesmo. Eu depois até fiquei pensando que bom que eu estava no grupo mais problemático, assim, porque é um exercício mesmo de assim, primeiro, as pessoas escolheram aquele coordenador problemático mesmo. E elas escolheram, assim, responder pelas escolhas é assim que acontece assim, nas eleições para todos os cargos que existem. Assim, a gente é que escolhe essa gente que está aí. Então, é um exercício no micro ali, que aí a gente tem que responder pelas nossas escolhas. Eu fiquei pensando nisso. Ele era problemático desde o começo mesmo, como a Flor falou, e eu falei, nossa, eles escolheram o pior. Mas é isso, vamos responder por isso. Na hora de tirar e de conversar com ele, não, ele brigou para ficar, né? Ele brigou, o grupo se colocou, porque no dia da confusão ele pediu, não, eu vou sair, porque ele queria sair antes, eu acho, não sei. Ele queria almoçar, não sei. Depois o grupo se colocou
se colocou para tirá-lo de lá, e ele brigou, quis ficar, e o grupo aceitou. Então, sim, é uma responsabilidade de todos, isso, né, do grupo inteiro, porque ele não precisa... Então, assim, mas até a briga lá foi um aprendizado grande, assim, da democracia mesmo, assim, se todos têm o mesmo direito. Não, ele foi um problema, mas ele não foi o único problema do grupo, isso é fato. Mas foi um aprendizado mesmo, porque, assim, o que a gente ia fazer? Pegar a polícia e tirar o Will de lá? Não, né? Chamar a polícia, tirar ele? Não, a gente não pode fazer isso. Então, para mim foi válido, eu gostei dessa experiência desse grupo. Aquele roteiro que o Conselho fez, a gente usou, e eu sugeri, até conversei com a Gisline e falei, olha, eu sugeri para que fosse usado como texto base o texto feito aqui. E foi usado, foi projetado lá e tal, e foi bem bacana isso. Foi lido, porque ele ficou ótimo mesmo. Bem compreensível, bem claro, eu achei que ficou bem bacana. E quanto aos municípios, os municípios, eu senti pela fala de alguns que estavam ali, que estavam representando os municípios, e vindo de conferências municipais, intermunicipais, eu senti um pouco isso, que eles não tinham esse traquejo político na fala e tudo, mas eles tinham reivindicações e demandas que eles não conseguiram colocar lá no grupo. Então, eu senti que ficou meio distante mesmo, porque, por não ter até essa ausência de participação, eu senti que foi por isso mesmo, porque eles não tinham esse repertório. E aí, porque aí o pessoal com mais experiência falava super bem, tinha uma retórica própria para a situação, e que eles não tinham, mas tinham as reivindicações. Olha, eu preciso disso, preciso daquilo. Não senti que eles tiveram muito espaço ali nos grupos. No nosso grupo, acho que ficou um pouco... Mas é isso, valeu. Para mim também foi uma experiência nova estar na organização efetivamente, porque eu participei como observadora e como delegada já, mas não como na organização. Foi bem válido, reconheço os erros, mas eu acho que serviram para a gente fazer uma melhor a próxima. Isso. Otávio. Bom dia. Da mesma forma como muitos colocaram aí, eu também me sinto contemplado na fala de vários conselheiros, mas faria aqui alguns destaques também. Em primeiro lugar, parabenizar a organização da Secretaria, não só pelas questões ligadas às plenárias e às discussões de eixo, mas por toda a produção do evento, que é algo bastante complexo também, desde almoço, translados e tal, que me parece funcionou bastante bem. A logística também é algo bastante complexo num evento como esse. Com relação ao que o Bobato salientou, com relação à disponibilização dos documentos, uma coisa que insisto muito aqui no Conselho também, e que na conferência, se nós tivéssemos efetivamente os delegados com esse material, e é uma coisa que também aqui dentro do Conselho foi insistida e que é parte do processo, que está previsto nas conferências, que todas as discussões que foram realizadas nas municipais, nas conferências livres e nas regionais, tudo isso deveria ser trazido para cá, e ser trazido de uma forma amplamente disponível para as pessoas. E assim, poderíamos ter efetivado de uma forma muito melhor todos esses debates que são organizados na base para cá e que, como eu falei, deveriam ter sido organizados e trazidos pela Secretaria, na minha opinião, e não pelos conselheiros, ou pelos delegados, melhor dizendo. Com relação à plenária, e a maneira como ela se desenrolou, eu acho que, em primeiro lugar, a questão das posições das pessoas são parte do processo de construção, não só democrática, mas de construção do direito ao contraditório. Todo mundo tem o direito de
opinar e ser a favor ou ser contra, ou, enfim, de ter uma posição que não seja uma posição que gere propriamente conforto, né, no contexto de uma reunião. E isso me parece, na verdade, saudável, né, não só natural, como saudável, parte desse processo dialético de construção de ideias. Tá? O que eu acho, como foi falado também, é que o Danilo, como presidente, foi colocado numa fogueira, né? Talvez faltou um pouco de experiência e traquejo para levar, né, esses conflitos, esses contraditórios. Né? E, como a Gesline falou, no finalzinho ali ele já estava aprendendo a lidar com essas coisas. Espero que tenha valido como experiência, não só como trauma, né? Mas, volto a dizer, a Secretaria poderia, talvez, ter indicado alguém que tivesse um pouco mais de traquejo, jogo de cintura para isso. Tá? Sem nenhum demérito ao trabalho, né, ou à experiência traumática ou não do Danilo. Com relação ao trabalho nos eixos, o nosso eixo ele teve uma condução excelente por parte da Solange, quero aqui parabenizá-la, né, pela maneira com que ela levou, inclusive, a questão dos conflitos e administrou a questão enfim, da eleição das propostas e das dinâmicas. Com relação aos problemas do eixo 2, né, que assim, tinha muitos, além da GES, tinha muitos amigos ali, inclusive o Will. A diversidade e as identidades é um negócio que ainda está sendo construído, assim, né? É um conceito muito complicado você colocar a diversidade e assim, o nível de conflito às vezes é maior do que o nível de compreensão do que é isso aí, do que é esse conceito, né? E também, da mesma forma, né, como a Renata apontou, é um processo também, às vezes, traumático por um embate quase de violência física, mas também é parte do processo. E com relação as questões de política, eu chamaria de política versus politicagem, né? Uma coisa que é realmente muito complicada ainda, infelizmente, no nosso processo político-eleitoral, isso é natural do processo político-eleitoral brasileiro, essa coisa né, dos conchavos, das administrações regionais, estou finalizando, né, da coisa de eleger alguém que seja meu amigo e de pessoas que vêm, como foi falado, exclusivamente para ser eleitas. De toda forma, eu acho que ainda a eleição de muitos delegados, pelo que percebi, foi bastante feliz. E eu, como eleito, também fico muito feliz também por poder participar de uma conferência nacional com uma experiência que eu não tive ainda. Só gostaria de jogar aqui para nós pensar, talvez, em como poder organizar, através da secretaria, talvez uma conversa, poderia ser online, não sei, com esses delegados eleitos, antes da conferência nacional. Solange Stex. Passa. Maria José. Também, chovendo molhado, acho que concordo com tudo que foi dito, né? Eu só gostaria de trabalhar um pouquinho a questão de que eu acho que faltou de todos nós uma atitude diante do que aconteceu efetivamente com o Grupo 2, que impediu o trabalho da manhã inteira do domingo e que, dentro da própria plenária, foi tomada uma decisão tão violenta contra, né, o credenciamento, né, e que foi algo assim que nós todos sentimos o absurdo daquela decisão, e que não nos chocou e não fizemos nenhuma reflexão sobre o absurdo de um grupo, né, interromper o Congresso durante quase 4 horas. Então, acho que ali foi uma falha de todos nós, né? O que nós deveríamos ter feito, que reflexão. Eu acho que um mínimo de uma punição para o grupo teria que ter tido, né? Não acho correto o que aconteceu e também como nós ficamos tranquilos.
Eu acredito também que há outra coisa que me deixou assim extremamente preocupada, vem me deixando preocupada, né, é exatamente vou comparar com o que está acontecendo lá fora, os movimentos de rua. Eu não tenho dúvida, são todos legítimos, né? Eu já participei de alguns deles, vou participar de muitos, mas não tem sentido, de forma nenhuma, que movimentos de rua, né, acabem efetivamente permitindo tudo. Ou seja, eu acho que é a destruição da República. Né? E, em menor escala, aconteceu dentro do Congresso isso, que eu acho que foi, em diversos momentos, quando, né, a plenária questionou gestores e CONSEC. Tá? No início foi absurdo, eles queriam deixar os conselheiros fora do Congresso. Quer dizer, que visão, e nós não soubemos trabalhar isso. Ou seja, de efetivamente fazer uma reflexão lá na frente, o que significa esse conselho, como é que esse conselho foi constituído, que é histórico em relação, né, à própria história da cultura. Já participei de conselho antigo, que não tinha absolutamente nada dessa relação, eram indicações, só indicações. Né? E hoje você tem uma parte dele eleita, e você tem também essa própria parte tida como governamental, vem também de pessoas, muitas delas eleitas, né, nas suas instâncias. Então, acho que ali também foi um problema nosso, de não conseguirmos trabalhar um pouco uma reflexão ali dentro sobre o que é a CONSEC e o que são os gestores. Porque, senão, né, se nós não permitirmos que, efetivamente, né, a massa, né, seja a verdade, nós destruímos tudo. Ou seja, e é um conselho de cultura, era um congresso de cultura. Eu vi, né, um comportamento, claro que já participei, inclusive já participei de congresso da CUT, no início da CUT, com 5.000 delegados, quer dizer, uma loucura, né, mas eu começo a ficar preocupada com uma coisa menor, com todo esse corpo que nós temos, que a gente não tenha conseguido fazer essa reflexão nos momentos chaves do próprio. E eu, claro, estou dentro disso. Né? Bom, e por último, eu acho também que talvez a fala do Paulinho no final de ontem tenha começado a iniciar uma questão que deveria ter estado, talvez até na mesa mesmo, em determinado momento da condução dos trabalhos, que era exatamente tentar minimizar um pouco, porque quando eu brinquei, não, quando eu citei o Nietzsche agora no começo, né, a moral das ovelhas. O que eu vi ali foi, mais uma vez, a moral das ovelhas. Quer dizer, nem todas aquelas pessoas que votaram e aplaudiram em pé concordavam com aquelas ideias, mas não tiveram, efetivamente, reflexão para poder definir seu voto. E eu acho que isso foi falha de todos nós. Mas termino dizendo para o pessoal, acho que a organização foi extraordinária, concordo que, efetivamente, se os documentos tivessem sido organizados e se tivesse tido uma metodologia mesmo de orientação aos coordenadores e aos relatores, talvez o trabalho tivesse sido um pouco melhor e talvez até os delegados tivessem uma diferença também, né, na eleição desses delegados. Mas acho que o pessoal, eu sei as dificuldades, porque eu dirijo também uma escola de arte, a dificuldade que nós temos do pessoal no trabalho, né, do ritmo de vocês, então acho que o resultado foi extraordinário. Parabéns a todos. Ana Paula. Microfone aí? Tem. Bom dia. Então, eu acho, né, gostaria de avaliar que essa conferência foi realmente muito melhor do que a anterior. Na anterior, nós tivemos discussões rasas, discussões horríveis. Nós tivemos gente da Secretaria de Estado da Cultura manipulando os grupos para que eles votassem em delegados e funcionários querendo se candidatar e se autopromovendo, né, na conferência anterior. Coisas que, graças a Deus, a gente não viu nessa. Então, assim, o nível da anterior era tipo baixaria mesmo. E as pessoas só tinham um foco em se elegerem para ir para... Então, as propostas eram horríveis e medíocres. Né? Até falei ontem, o pessoal falou, não, está disponível, né, no site. Eu falei, deviam apagar. Para a gente. Porque, assim, as pessoas realmente... os debates foram bastante rasos, pelo menos no grupo que eu fiquei. A outra vez eu fiquei
bastante indignada. Então, eu acho que estamos de parabéns. E não só a equipe, a coordenação, como os participantes. Eu acho que nós tivemos, sim, debates interessantes. Tivemos, sim, pessoas a fim de participar. Né? No grupo que eu fiquei, as pessoas estavam muito a fim de participar. E, sobre isso, eu gostaria de dizer que nós, que às vezes nos achamos um pouco mais preparados, um pouco mais estruturados para as discussões, às vezes precisamos dar um passo atrás, para possibilitar que as pessoas que talvez não tenham nem autoestima para expor suas ideias, mas que têm ideias sim, possam, então, participar. E foi uma coisa que a gente conseguiu no subgrupo onde a gente estava, até eu, que tenho o ímpeto de ficar falando igual uma louca, falei, segure sua onda, porque a coisa vai brotar. E brotou, e vieram coisas muito legais para a gente refletir. Então, eu acho que é legal também que a gente se repense, né, enquanto agente cultural, que a gente não é muito dono da verdade, não, e a gente precisa também aprender a cultura de dar um passo atrás, querer falar menos. Nós tivemos na conferência um exemplo muito grande que, com relação à cultura, nós temos egos exacerbados. Né? As pessoas elas querem aparecer, custe o que custar. Né? Elas precisam disso, faz bem à nossa essência. Nós temos que mostrar o quanto somos especiais. Né? E acho que é bacana que a gente faça esse exercício de retorno. Né? A gente sabe, a gente estuda, a gente merece, mas a gente, com isso, também deveria aprender a dar valor às outras pessoas e facilitar que elas possam se expressar. Né? Eu acho que pode ser uma missão aí para todos nós. Concordo com a relação do fato de que os conselheiros podiam ter participado e ter sido melhor utilizados nessa conferência. Acho que a gente, até nesse tipo de organização, fazendo com que as pessoas, incentivando para que as pessoas pudessem se expressar melhor. Acho que a gente podia pensar nisso para a próxima. Eu acho que a gente precisa realmente ouvir as críticas que foram feitas, foram duras. Tirando a agressividade, elas não estavam mentindo. Né? Então, assim, até para a gente se repensar. Então, assim, foram agressivas, foram horríveis, sim. Mas elas estavam recheadas de verdades. Então, assim, realmente, a gente teve problemas com a organização, a gente teve problemas com as conduções, né? A gente sabe disso. Então, assim, vamos filtrar o que foi ofensa e vamos, sim, pensar que isso, ali está o material para a gente fazer uma melhor, né, na próxima. Então, deixa eu ver, que eu tive que anotar aqui, porque eu deixei meu material lá em cima, porque eu vim direto do café. E eu quero parabenizar a Lorita aí pela logística, que dessa vez foi perfeita, não temos nada a reclamar. Uma estrela para a Lorita, que foi maravilhosa. Estrela. Fora, como é que é? Tem a moção do repúdio contra o Sagu. E eu queria parabenizar... E eu quero parabenizar o Newton também pela condução do nosso grupo, que eu acho que conseguiu trazer clareza e sanidade na discussão e possibilitou que as pessoas pudessem se expressar. Eu acho que... Então, muito parabéns ao trabalho do senhor Newton Bobato na condução do Grupo 4 e parabéns a todos nós que sobrevivemos a essa conferência. Obrigada, gente. Bom dia. Eliomar. Bom, como na verdade em Curitiba a Conferência Municipal ela parte de um trabalho do Conselho Municipal de Cultura e eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura, então eu gostaria somente de deixar claro e não concordo com a fala nesse sentido, ao contrário, concordo com tudo que a Michele falou e tirou as palavras da minha boca, Michele. Agora, não concordo que, de repente, a chamada bancada de Curitiba veio para desestabilizar absolutamente nada. Mesmo porque a conferência de Curitiba, na conferência de Curitiba, esses mesmos partícipes tentaram desestabilizar a conferência lá da mesma forma. E são pessoas que se dizem experientes ainda no trato de conferências, o que efetivamente me leva a crer que experiência, nesse caso, não existe. O que existe são outros objetivos, e desculpe, Flor, sem mensagem subliminar, retirar o véu de Maia, mas o que me parece é que houve, sim, o interesse de desestabilização do governo, que foi efetivamente aclarado para mim por algumas pessoas, não é? E aí é uma questão político-partidária, né?
e que a gente, de repente, tenta fugir ou tenta não encarar, mas é uma realidade. E o que me aflige não é o fato de quando isso parte da sociedade civil, mas quando isso parte de conselheiros que sentam a essa mesa. E teve, inclusive, uma pessoa daqui que falou isso para mim, o que me deixou bastante chateado, porque eu acho que lá é um foro que a gente deveria privilegiar a discussão da política pública voltada à cultura, pensando de maneira uniforme em todas as necessidades de todas as nossas cidades do Estado do Paraná, e não um momento propício de desestabilização para esse fim. Então se criam exatamente essas situações em razão disso. Tivemos problemas, sim, acho que a questão da coordenação do Grupo 2, acho que questões pontuais. Danilo, parabéns. A minha primeira conferência, quando conduzi, foi péssima. A tua foi bem melhor. Acho que você merece 5 estrelinhas, entendeu? Aprendeu rápido. E eu acho que a gente tem que ser um pouco mais... assim, ter um pouco mais de dignidade no sentido de assumir, não é, que nós, como seres humanos, temos limitações, todos nós. E aquele exercício que, inclusive, me foi passado esses dias por uma colega que disse que o professor chegou em sala de aula e disse assim, complete a frase, o ser humano é. Aí as pessoas na sala de aula completavam dizendo, egoísta, mandão, chato, bacana, legal. Ele falou, agora substitua o ser humano pelo teu nome. Eu sou fulano de tal, que é... Ou seja, ninguém assume, não é? Então é muito mais fácil você fazer o exercício da contrariedade nesse sentido de sempre imputar o outro e não a si mesmo. Então eu queria deixar esse exercício de reflexão também e tirar esse véu de Maia e a gente de repente ver que o cenário é bem outro, né? E que Curitiba passou por isso também, em que pesa a questão político-partidária uniforme lá. Então é uma questão de postura individual. E os experientes, eles podem ser experientes em conferência, mas não são experientes na tolerância, não são experientes, não é, na discussão amigável, na busca de objetivos comuns. Eu também gostaria de reiterar ou endossar tudo que foi falado, né? E de minha parte eu queria dizer o seguinte, eu acho que, analisando as condições dos grupos e o tempo disponível, eu acho muito pouco, apesar da dificuldade nossa de ficar aqui 2 dias, mas é muito pouco tempo para discutir coisas. Por exemplo, quando os candidatos vão se apresentar, é muito escasso o tempo para conhecer as pessoas, a maioria das pessoas não conhece, não sabe do que se trata, quem são. Tinha até uma enfermeira lá, que era área de saúde, se candidatando à cultura, e ela citou várias vezes trabalhar na área de saúde, né? Então, a gente não teve tempo de discutir isso tudo. Mas, em relação aos conflitos na plateia, eu também procurei observar, o grupo de sempre, lá do Érico, do Sou Louco por Ti, o André, o Frederico e etc., é um grupo que a gente tem que saber disso, tem que estar preparado, porque eles vão realmente polemizar para criar essas situações de desestabilização. Isso está acontecendo em Curitiba há anos, né? E a gente observa na plateia pessoas mais preparadas, pessoas nada preparadas e pessoas que vêm para fazer o teatro, que é esse pessoal, que é um teatro vivo. Mas só que a maior parte das pessoas vai pelo emocional. Por quê? Porque não tem preparo nesse tipo de debate. Então, a minha sugestão é que nós, o Conselho, e da Secretaria de Cultura também, façamos um preâmbulo em cada reunião dessa para tentar instruir as pessoas como é que funciona uma plenária, como é que funciona esse tipo de trabalho. Inclusive, explicando cada intervenção, o nome que se tem, por quê, qual o motivo. A gente tenta fazer isso em Curitiba também, em alguns lugares que a gente tem participado, mas é difícil, porque as pessoas vão no emocional, né? Elas vão... a maior parte das pessoas que estavam ontem, antes de ontem, estavam horrorizadas com o que estava acontecendo, inclusive eu vou citar até o nosso fotógrafo aqui, o Clau Penas, disse que nunca viu na vida dele algo parecido, ele estava chocadíssimo ontem, né? Por quê? Justamente por causa desse despreparo em participar desse tipo de coisa. E a gente não é a Rússia, não é a França, que está há 300 anos fazendo isso, né? Então, acho que é preciso um preparo, uma coisa didática no começo de cada reunião. Tá?
Queria parabenizar também o pessoal da secretaria. Eu acho que o resultado foi bacana. Como o Newton falou, a gente já viu coisa bem pior, né? Eu, quando participava do PMDB, a cada reunião começava socos e pontapés, o pessoal fechava as portas para ninguém sair, para ninguém entrar, e resolvia no soco. Hoje está um pouquinho melhor, né? Hoje está um pouquinho melhor. Eu acho que a participação dos conselheiros também é preciso para organizar essas coisas, para se preparar melhor, para não ser pego de surpresa nos eixos, né? O material de estudo também, eu acho que é preciso, antes, encaminhar para todos os delegados, todos os participantes, até para os observadores, se possível, para que se ganhe tempo nas reuniões, porque não dá tempo de ler nada. A gente vai na osmose, assim como as votações também no plenário, eu acho que todo mundo vota meio por osmose, meio assim por impulso, porque não há como refletir rapidamente, né? O Danilo tentou conduzir da melhor forma possível, mas quem é a favor, quem é contra? Votou, tá. Quem é a favor, quem é contra? Votou, tá. Não dá tempo, gente. É muito complicado, né? Eu não tenho uma cabeça de flash, né? Não sei se vocês têm, né? Bom, os documentos oficiais também concordo que tinham que ser enviados antes, que nós sentimos um problema lá no grupo 4, no eixo 4. Bom, é isso, gente. Em linhas gerais, todo mundo já falou, né? É isso aí. Obrigada. Rosevera. Entre tantas coisas que já foram faladas aqui, eu quero confessar a vocês que, como 11 de setembro marcou na vida dos americanos, o 21 de setembro marcou a vida dos funcionários da cultura de Guarapuava, porque no início eu confesso que eu fiquei assustada. Eu também nunca tinha participado de uma conferência de cultura assim, estadual e fizemos a nossa primeira municipal esse ano. A gente trabalhou 2 meses antes, assim, para que não acontecesse nada. Também teve discussão, mas uma coisa bem mais simples, né, do que uma estadual. No início, quando deu aquela revolta toda, quando começaram a falar ali da questão de Londrina, eu também fiquei apavorada. Eu digo, a Solange vai chegar aqui, vai ferver, né? E, naquela hora, olhando o Danilo ali, eu digo, meu Deus, se eu estivesse no lugar do Danilo, acho que eu erguia aquele paninho da mesa, entrava embaixo e não saía mais dali. Porque, realmente, foi muito agressivo aquele início ali, né? Mas tive a felicidade de ter escolhido o Grupo 1, porque eu quero aprender mais sobre o Sistema Nacional, que a gente está implantando aqui em Guarapuava. Então, tive a felicidade de ficar no grupo da Solange, assim como o Otávio estava lá. E o nosso grupo teve discussões também, mas foram dentro do limite. Assim, né? Atrasamos, realmente. É um assunto extenso e teve muitas... Um grupo com poucas emoções? Não, mas tiveram até algumas assim, algumas questões mais... Mas não foi tão difícil. Talvez, assim, até pelo tom de voz da Solange, que ela conseguiu segurar e tal. E confesso que, durante a conferência, eu fui procurada ali por várias pessoas, e as pessoas que me procuraram, principalmente senhoras, assim, desesperadas com a questão da educação no povo, porque, realmente, a baixaria, assim, quem estava no meio da plateia, a gente escutava coisas absurdas. A nossa equipe, as meninas foram xingadas de FDP, literalmente, sabe? Então, coisas assim que não tinha nada a ver. Acompanhei todo o trabalho da secretaria, porque a gente conversou, a gente estava em contato com as meninas, né, direto, todos os dias a gente conversava, vendo tudo que a gente tinha que providenciar. Eles chegaram, foi super cansativo na sexta-feira, tudo que tinha para arrumar. Né? A questão da Unicentro, nós tivemos um temporal no sábado. Quem estava dentro da universidade não percebeu, mas uma região aqui de Guarapuava, atrás ali da Unicentro, que é um bairro chamado Boqueirão,
foi totalmente assim, uma região e foi totalmente, as casas destelharam, então foi uma chuva muito forte, teve aquela questão da energia que deu justamente na hora que aquele menino de Curitiba vai falar, me apaga a luz, então ficou uma coisa, né, até parece que foi, né? E a questão do grupo 2 me tirou sossego, né? Nós chamamos todos os seguranças que a gente levou para a Unicentro, chamamos a polícia militar, porque a gente não tinha ideia o que podia acontecer ali, né? E depois, no domingo, eu digo, mas eu vou lá ver o que tem de tão diferente nesse grupo que está acontecendo tanta confusão. Para minha surpresa, entro, a Giseline estava lá ainda, estava um pessoal trabalhando maravilhosamente bem, fluindo bem, as propostas colocadas, os destaques, tudo arrumadinho, beleza. Eu digo, meu Deus, mas o que estava acontecendo aqui? Aí chegou o problema, né? Voltou o coordenador do grupo e mais um rapaz, e realmente vocês atrasaram mais um pouquinho ainda, né? Mas eu acho assim que no total, assim como todo mundo já falou, né? Foi ótimo, né? As discussões foram ótimas, as propostas foram ótimas. Desculpe a minha ignorância, às vezes, como o Otávio falou, essa disponibilidade do material. Eu penso, se eu vou numa conferência, eu tenho que levar todo o material que me foi fornecido, né? Nós tínhamos os eixos, nós tínhamos aquele segundo material que foi disponibilizado por uma equipe do Conselho, dando uma reduzida no que seriam as propostas, né? No nosso grupo, os municípios todos tinham os seus documentos, apresentaram as propostas, né? Então, claro, tinha que ter, mas eu não vejo isso como um atraso no trabalho ou alguma coisa assim. Mas eu quero parabenizar vocês, foi bacana essa parceria, dizer que para nós aqui em Guarapuava foi muito bom acontecer essa conferência aqui. Bombou na mídia aqui na região, a conferência aqui em Guarapuava, sabe? Tomara que eles não tenham falado dessa outra parte, né? Só tenham falado da parte boa, que Guarapuava sediou essa conferência. Alguém falou, né? Mas, no geral, acho que, assim como todo mundo já falou, foi um momento muito bom. Nossa, super. Gente, vocês foram na rua errada. Tem muito bar em Guarapuava. Tem muito bar. Vocês foram na 15, na 15 não tem boteco. Você encontrou. Quero fazer uma moção de repúdio. Comentei já com o Bobato aqui e com a Maria José. Guarapuava vem pagando há anos pelo crime do filho do Fernando Carli. Você chega em Curitiba com a placa do teu carro, na primeira seta que você não liga, o cara buzina, aí Guarapuava e tal, lá terra do assassino. Pô, de ontem me sai uma moção ainda disso. Alguém defendeu lá que não era o momento, né? Puxa vida, fiquei triste com aquilo, sabe? Porque realmente o povo paga por isso. E assim como todo mundo quer, a gente também quer que ele pague, né? Porque a gente sabe que as coisas estão indo para debaixo da mesa. Só que ontem foi triste para nós ainda ter que aguentar mais aquilo ali. Obrigada, Rosevera. Gente, a gente vai ter que ter uma alteração no horário, que já deu o horário que a gente tinha combinado, e nós temos mais 6 pessoas. Então, até às 13 horas é a proposta. Tá? Vamos lá. E encerram-se as inscrições. Tá? Marcela. Oi. Gente, eu vou colocar as minhas considerações, mas eu já queria deixar claro que o Fabrício, o conselheiro da música, pediu que ele lesse a avaliação dele. Então, acho que, pela questão da representatividade, em seguida eu vou ler bem rapidinho o texto dele. Vou colocar bem rapidamente algumas questões pontuais, porque acredito que já foi falado bastante coisa pertinente. Me senti bastante contemplada pela fala da Michele. Eu acho que o problema maior que a gente enfrentou
que deu discussão em todos os grupos foi a ausência dos documentos que deveriam ter vindo das municipais. Ainda sobre a questão dos grupos, eu queria colocar o grupo que eu participei, que foi o Eixo 3, apesar de a gente ter conseguido concluir com maestria no final, a gente teve grandes problemas também no começo com relação à coordenadoria. Beto Lanza estava como facilitador, inclusive teve que intervir algumas vezes para que a gente começasse a sair alguma coisa. Maria José também estava lá, então a nossa coordenadora não conseguiu direcionar realmente os trabalhos. Enfim, acredito que o conteúdo, como a Ana falou, foi muito bom, foi talvez a melhor conferência, não sei porque não participei da primeira. E apesar dos conflitos, eu acho que o Juca falou uma coisa bem legal, que os conflitos, inclusive nesse nível, eles engrandecem também, porque não fica uma coisa apática, né? Todo mundo ali na mesma, está tudo bem, o conformismo. Então, acho que esses conflitos também engrandecem a discussão. Com relação ao que o Ju falou, eu concordo. Quando, no final, que a gente estava lendo as propostas de cada grupo, eu pensei o seguinte, a gente teve tanto debate nos eixos, deu tanta briga pelas propostas, eu achei que ia ser um escarcéu na hora de aprovar as propostas. Mas foi uma coisa muito rápido. Eu acho que, por causa do tempo também, né? Terminava de ler a proposta, não dava... Eu confesso que muitas das propostas eu não conseguia absorver. Aprova, não aprova, voto, beleza, aprovada. Né? É uma questão de tempo mesmo, não tinha outro jeito. Mas, enfim, eu acho que o grupo de Curitiba, eles têm essa postura, eles assumem essa postura. Conheço ali o André, o Érico, eles têm essa postura de querer desestabilizar esses encontros participativos. Mas eu acho uma pena, porque eles têm ideias muito boas, eles estudam, eles realmente têm o conhecimento, eles participam, mas a abordagem que eles fazem e a postura que eles colocam é muito errada. Já tentei algumas vezes falar, mas, enfim, eles gostam de assumir essa postura dos revoltados mesmo. E é uma pena, porque eles têm questões que também engrandecem. Enfim, eu fiquei impressionada na questão de Londrina lá. Eu não sei se... Acho que pode dizer maldade de alguns delegados. Eu ouvia coisas ali na plateia, do tipo... por uma questão tão, desculpa, mas medíocre, era óbvio que os delegados de Londrina iam poder participar. Imagina, eles foram eleitos, então a gente teve que votar uma coisa absurda para depois, né, perder um tempo ainda fazendo com que trazer de volta, que era uma coisa que ia acontecer. Né? Então, eu achei isso deselegante, feio. Acho minha última consideração. Por ser uma conferência de cultura, é difícil a gente reprimir qualquer tipo de manifestação. Por isso é tão complicado a gente conseguir acalmar os ânimos, etc. Grupos diferentes, de etnias, inclusive, que vêm e que não tem... Eu vou dizer uma palavra que é ignorância, mas não é no sentido pejorativo. É no sentido de não conhecer e não participar desses processos. Por exemplo, o que aconteceu com a Tereza. Ela talvez não tinha noção da questão de regramento de uma conferência, de que pode falar nessa hora, não pode falar nessa hora. E não adianta falar para essas pessoas que não pode, porque elas não vão entender. E, por último, acho interessante que o Otávio falou de reunir os delegados por meio da secretaria, porque eu fiquei sabendo que, não sei se na primeira ou na segunda nacional, a delegação do Paraná não chegou com uma delegação, cada um chegou num canto, não se reuniram, não meio que se conheciam, enfim. Vou ler bem rápido a carta do Fabrício, tá? Olá a todos os colegas conselheiros, mas por motivos de trabalho não poderei estar presente nessa reunião. Gostaria de expor algumas coisas que presenciei na Conferência Estadual de Cultura aqui em Guarapuava. Muitas pessoas vieram para a conferência desinformadas e ansiosas em defender sua região, cidade ou interesse pessoal, sendo que o que queremos é o melhor para o Estado do Paraná. Acredito que essa informação deveria ter sido repassada aos participantes da conferência, dando um ênfase no todo, deixando bem claro que assuntos referentes a município, classe ou região não deveriam ser considerados ou apenas exemplificados como problemas. Assuntos assim, penso que devem ser debatidos com fóruns. Falando dos eixos, mesmo sendo eleito 2 pessoas como colaborador dos eixos,
No eixo 2, ao qual eu participei, a mesa estava desinformada e sem credibilidade, gerando tumulto, brigas e ofensas por diversas vezes. Não sei como funciona o processo interno da conferência, mas estava fora do controle, sendo inviável a votação no primeiro dia da conferência, causando cancelamento da votação e tendo que ter a presença de um membro da mesa diretora para acalmar os ânimos. A metodologia da primeira votação criou discussão e foi muito estressante, pois tivemos uma votação que, ao meu ver, é completamente errada, dada a forma que foi aplicada, acontecendo da seguinte forma: cada eleitor poderia ter até 7 votos, porém ninguém conferia se a pessoa votou 7, 8, 9, 10 vezes, ficando apenas na consciência do eleitor o respeito da regra aplicada. A fórmula de votação deveria ser única para todos os eixos e passado com antecedência, na minha opinião. Considero também que qualquer pessoa poderia se candidatar para o nacional, porém eu acredito que teria que ter um mínimo de experiência na área da cultura, pois no eixo 2 teve até professor de educação física se candidatando. Não sei bem até onde isso é bom ou ruim. Acredito que nós, como membros do CONSEC, deveríamos estar por dentro da estrutura da conferência, pois assim o auxílio a problemas acontecidos no dia poderiam ter sido evitados. Foi a minha primeira conferência, estou expondo aqui o que senti. Peço desculpas se eu estiver errado ou equivocado em minha fala. Abraço a todos e tenham uma ótima reunião. Oi. Bom dia a todos. Como a gente está reforçando bastante coisas para serem revistas, eu quero começar reforçando, eu acho um agradecimento e parabenizar a Lorita pela logística. Eu acho que isso tem que ficar registrado. Na nossa última conferência, a gente também não teve uma logística que funcionou, não foi pensada, então parabéns a Lorita. E também parabenizar a Guarapuava por nos receber aqui. Eu sei do desafio que é para o gestor de uma cidade abrir a sua cidade para um evento desse porte. E a cidade se assustou, eu estava conversando com o taxista, ele falou, a gente não esperava tanta gente no final de semana, eu estava de folga, ia viajar, cancelei para ficar, para atender a conferência. Então, assim, a cultura conseguiu mexer um pouquinho com a cidade de Guarapuava, parabéns. E aí é nessa ideia de Guarapuava que eu vou entrar em algumas colocações, que já só para fazer talvez algumas outras leituras de alguns casos. Essa generalização do Carli Filho foi muito boa, né? Sensibiliza a gente. Ao mesmo tempo, a gente generalizar Curitiba, que realmente eu concordo com o Eliomar, que não foi toda Curitiba que vem nesse sentido de desconstruir. Mas a gente conseguiu ter alguns problemas dentro desse processo, e eu não sei, gente, eu acho essa questão partidária, ela é legítima dentro de um processo democrático, onde o sistema político está organizado a partir daí. Então, por mais que a gente, assim, eu não concordo com essa discussão a partir da base de partido, mas é legítima a discussão partidária dentro desse processo que é democrático e que se constitui a partir de partidos, né? Alguns partidos se organizaram, né? E é uma pena, e fica aí também para a gente pensar a sociedade civil nessa representação, e que vai surgir mais para frente outros debates, mas eu acho que assim, só para a gente não acabar condenando a questão partidária, porque ela é legítima nesse processo, como foi legítima na última conferência, que a gente também teve, né? Eu acho que assim, a politicagem que é o problema, não estava nem me referindo a uma fala sua, foi uma outra fala que surgiu, mas eu acho que assim, a questão da politicagem, que nem esse conceito também a gente sabe operar muito bem, né, o conceito da politicagem. Me preocupa agora, trazendo o terceiro ponto, a qualidade de debate dos municípios. Eu acho que assim, chegamos na conferência estadual, ela tem um reflexo que está vindo das municipais. Me preocupou a qualidade dos municípios, do debate que aconteceu nos municípios. Então, assim, se é estadual, nós tivemos uma qualidade que, até certo ponto, nós estamos questionando o que foi nos municípios. Eu pude participar de 8 conferências aqui na região metropolitana, que eu consegui chegar como representante da nossa macro-regional. Gente, me preocupou a questão de metodologia, me preocupou a questão de representatividade, qual era a função de conferência. Teve conferências que foram somente palestras, e as pessoas já chegaram eleitas dentro desse processo. Então, está aqui para a gente, talvez enquanto conselho, que é fomentador dessas instâncias de controle social, começarmos a nos especializarmos na questão da metodologia de processo de controle. Eu não acho que a saúde é o melhor modelo. Hoje, nesse ano que a saúde está se reunindo, eles estão questionando o seu próprio processo de controle social. Eu acho que a gente poderia, talvez, começar a pensar assim, a ciência política já tem uma vasta pesquisa nessas áreas de conferência e controle. Cabe, então, a nós, conselho, agora, nos especializarmos para a gente começar, talvez, na próxima, a ir para os municípios mesmo, porque só o coordenador da macro-regional, eu não sei se vocês concordam comigo, os coordenadores, nós não damos conta de todos os municípios. E aí nós sentimos uma falta gigantesca, talvez de uma presença maior até do conselho dos nossos municípios. E isso, então, fica para a gente começar a pensar. Outra coisa que me preocupou, e eu não sei os coordenadores de regionais, e vocês que conseguiram fazer as leituras fora, foi a postura dos gestores de cultura dos municípios. Me assustou.
Nós estamos esse ano com muitos gestores começando, na região metropolitana 75% dos gestores são novos, e eu sentei no primeiro dia na leitura do regimento perto de gestores de cultura, cuja fala era assustadora, no caso Londrina, que o gestor era contra, o gestor que entende a dificuldade logística do município em se organizar para estar numa conferência, os gestores eram contra. Como os gestores eram contra, por exemplo, para que discutir tudo isso? Chega. Né? Ele não é gestor, ele é da sociedade civil. Quem o... Não, eu estou dizendo assim, não é esse caso do gestor, estou falando dos gestores que estavam perto de mim, entendeu? Os gestores que estavam próximos a mim, estavam sendo contra Londrina votar. Eu falei, gente, como assim? Gestores, colegas, ei... Foi uma dificuldade, com certeza, para Londrina. Eu pensei na logística para Londrina, o quão complexo é, porque o pessoal pensa que Londrina tem ônibus para Guarapuava de hora em hora, não é a realidade. Então, assim, os gestores, isso começa, talvez, a pensar o Conselho nesse processo do programa de formação para os nossos gestores no Estado. Porque foram esses gestores que coordenaram as suas conferências nos municípios. E se foi essa postura no município, eu começo a ficar em dúvida desse processo democrático no Estado do Paraná. E aí eu não estou pensando somente na conferência, que foi o resultado final estadual, digamos assim, né, nesse momento, mas me preocupa esse começo, que foram nos municípios, e que eu presenciei isso em alguns municípios que eu pude participar. Eu não sei como foi no resto do Estado, mas eu fiquei muito preocupado. Isso, também que era um outro ponto que eu queria colocar aqui, é sobre outras áreas participarem, que a gente está falando, tinha gente de educação física candidato, tinha gente, eu acho legítimo. Se nós estamos falando de um conceito abrangente de cultura, eu quero o pessoal da saúde discutindo cultura, eu quero o pessoal do esporte, eu acho que isso enriquece todo o debate de cultura. Eu não vejo, então, assim, o meu posicionamento é que é legítimo e é muito interessante, é riquíssimo isso, né? Que bom que vamos ter educadores físicos, pessoal da saúde, de outras áreas discutindo cultura na Conferência Nacional. Até porque eles não vão representar mais a área deles, eles estão indo representar as propostas do Estado. E sobre as propostas, eu penso que aqui vai ter que ter algum encaminhamento. Foram feitas propostas, nós geramos uma expectativa no Estado, assim como a gente conseguia acompanhar as propostas dos municípios. E aí, nós temos a próxima tem que dar uma resposta dessas propostas. Nós, Conselho, temos o papel da fiscalização, não é somente o executivo e a execução, mas que depois a gente pense nesse encaminhamento. Me preocupou a ausência de participação indígena, ou pelo menos eu não consegui ver. Eu não sei se nós tivemos indígenas nesta conferência. Eu fiquei feliz que o Grupo 2 conseguiu contemplar nas propostas indígenas, faxinalenses e demais, só que a quilombolas eu sei que estava presente, mas me preocupou muito esses grupos étnicos que assim a gente precisa começar a inserir no debate. Eu não sei como está essa situação de cadeira, inclusive dentro do Conselho, a esses grupos, mas é algo para a gente começar a repensar. E também acho que é algo que cabe a nós aqui para fazer a tarefa de casa, como traz a Flor, é repensar nossa identidade de Conselho, né? Que refletiu na questão que nós talvez não poderíamos votar, ou votava, que refletiu numa moção em relação ao Conselho publicizar seus atos. Está na hora de a gente começar a repensar assim, muita gente não conhecia o Conselho, a gente vai ter que fazer alguma coisa para mudar esse perfil, porque nós somos o Conselho. Então, né, a minha crítica não é a organização, mas começar a pensar para a gente. Desculpa, acho que eu ultrapassei meu tempo. Obrigado. É mais conceitual, talvez. Democracia, não existe democracia sem ética. Quando você fala em ética, o pressuposto é que existem conflitos. Conflitos do quê? Da vida pública e da vida privada. Esse é o grande exercício da vida pública. Nós somos diversidade, e me incomoda um pouco quando a gente só fala em diversidade para falar dos grupos étnicos, e enfim, não vou me... nós somos diversos a partir das nossas experiências culturais e da nossa vivência moral. A moral é da vida privada. E nós trazemos para a vida pública. Então, trabalhar os conflitos morais na vida pública, que depende da ética, é muito complicado realmente. Porque nós temos dois fatores básicos. O coeficiente de poder, que se dá nessas relações, e o coeficiente de saber. Todos aqui trataram da questão dos saberes. O quanto de saber, de experiência, as pessoas falaram de práticas, de saberes, nós trazemos. E realmente conciliar saber, poder na vida pública, talvez seja o nosso grande desafio. Eu queria, o primeiro ponto, partindo desse pressuposto, é elogiar a equipe, não porque a Lorita se dedicou, porque a Lorita foi servidora pública, porque a Renata, o secretário, toda a equipe, realmente conduziram o processo logístico, o processo de coordenação, e aí tem conflito. É sabido, né, que os documentos tinham que estar em mãos. Estamos aqui para dizer, não tivemos essa boa experiência, né, mas é também o passo para que na próxima, com certeza, essa falha não teremos. Então, eu queria elogiar a equipe,
parabenizando especialmente a Ana Maria, pela condução pública e ética do trabalho. E aí eu incluo especialmente o Rodrigo e o Danilo, porque a gente aprende fazendo. Então, aí eu queria passar para o outro ponto, que é a questão do desenvolvimento da aprendizagem. Existe um processo de aprendizagem para que a gente se desenvolva. E, no Brasil, nós temos aí que experiência de democracia e ética? Tem muita democracia, mas violenta. Porque é o contraponto da ética, onde não existe a ética, existe a violência. Então, a gente beirou isso, não é? A gente beirou aí nos fatos de alguns grupos, aí, alguns momentos da plenária. É uma pena que a gente tenha que viver essa experiência emocional do, ai, que mal-estar que me deu agora. Né? É uma pena. Então, eu queria só destacar um componente dessa questão das relações, destacado pela Gisline logo no início, que é a linguagem. Eu concordo com ela, mas a linguagem também é excludente, Gisline. Muitíssimo. Historicamente, ela é excludente. Haja visto, me perdoem, Danilo e Eliomar, e outros, né, que são da área do direito, por exemplo. Qual é a experiência do direito que nós temos no Brasil? Estou falando do Brasil. Né? A linguagem é excludente, a gente sabe disso, que é dessa área. Então, chamar a atenção de que nós não soubemos falar a linguagem, nós estamos aqui para aprender. E que bom, né? E sempre aprender. Daí, o último ponto, então, é esse, que cada conferência é uma conferência também. Porque são pessoas diferentes. Né? O dia que nós tivermos todos os delegados competentes com seus saberes e sabendo o que estão fazendo, no sentido do poder que isso dá para um delegado, talvez nós não tenhamos que ter mais conferências. Por quê? Porque a lei, o direito estará valendo, os direitos a diversidade estará contemplada, e nós não teremos que ficar falando em estatuto, em conferência, para garantir aquilo que devia estar garantido há muito tempo. Desculpe a minha indignação, mas eu fico incomodada quando eu vejo algumas pessoas se revoltando pela falta de organização ou por isso, por aquilo. Porque esse é o processo, gente. E aí, só para encerrar, esse conflito da vida pública e da vida privada é o nosso desafio de seres humanos. Nós nascemos e morremos desse jeito. Obrigada. Dado. Oi. Na verdade, assim, só uma observação. Eu não estava presente, mas o que a gente sentia, assim, que as pessoas que votaram a mudança da participação da questão do credenciamento, às 12 às 16, a impressão de que quanto menos gente, mais fácil a gente seria delegado. Essa impressão é a impressão que passava. Teve um detalhe muito importante que talvez não tenha sido falado, é que as pessoas não estavam ali naquele momento, não porque estavam afim ou não, mas é porque foram impossibilitadas de chegarem até Guarapuava nesse horário. Teve uma série de problemas de ônibus e questões que atrapalharam a chegada dessas pessoas, inclusive a minha. Só isso. O resto já foi tudo contemplado. A Gisline pediu só para complementar aqui. 10 segundos. Na verdade, assim, eu só vou fazer uma parte bem breve, até poético, para fechar o assunto, o eixo 2. Então, é o seguinte, o eixo 2, ele representa, eu acho bem importante para vocês pensarem isso, a diversidade de fato. Aquelas pessoas que estavam ali, elas foram a vida inteira sujeitas à violência, muitas vezes física e simbólica. E aquilo que a gente viu foi uma explosão de todo um processo acumulado. Então, o que aconteceu ali não foi um fato isolado. Ali vocês podem compreender o estado da arte do movimento negro em Curitiba nesse momento. E eu tive muito medo de que aquilo virasse uma violência física sem precedentes. Eu, por conhecer, assim, o Will, conhecer a trajetória dele, gostar pessoalmente dele, fiquei arrasada com aquilo, porque ele tem uma construção e aquilo poderia ter desconstruído tudo. E aí, assim, né, o fechamento que a gente fez, até o que virou brincadeira depois entre os componentes, né, que era o eixo, de fato, da diversidade, e que isso vai acontecer com frequência num eixo como esse, em que a gente tem, né, pessoas que são de um mesmo movimento, mas que discordam entre si. E aí uma pessoa chegou e falou assim, brincando, né, tem que mandar benzer esse eixo. Aí alguém falou assim, não é eixo, é Exu, né, até porque tinha muita gente de santo ali, né. Aí, assim, e Exu, gente, é o orixá da comunicação.
E aí tem uma frase que eu acho muito bom, que o povo de santo fala com relação ao orixá Exu, né? Que ele faz o acerto virar erro e o erro virar acerto. Né? Posso fazer uma sugestão de encaminhamento? Eu ia chamar o Danilo para fechar. Não, tudo Daí bem. eu encerraria esse assunto. É referente à avaliação, não? É, depois, só porque eu acho que a gente tem que encaminhar isso para algum lugar. Tá. Danilo, vem. Só para ele fechar. Pessoal, só para fazer assim um relato, um histórico da conferência para mim. Evidente que quando me foi proposto esse desafio, eu fiquei com bastante receio, porque afinal, para mim, era uma coisa totalmente nova. Tinha conhecimento de outras conferências, tinha participado como observador, enfim, imaginava que teríamos problemas, e até com relação a isso, que algumas pessoas vieram e fizeram comentário, porque se fosse comigo já tinha ido para debaixo da mesa, já tinha deixado a mesa há muito tempo e assim por diante, mas eu estava preparado para isso, pelo menos nesse sentido. Mas mesmo assim, aceitei o desafio. Questões técnicas de uma conferência, para mim, são questões técnicas que, se você possibilitar a manifestação de alguma forma, ela acaba sendo válida. Se eu uso a expressão equivocada ou não, certa ou errada, eu acho que isso é um mero detalhe. O conteúdo em si que é importante. E é isso que eu vejo do que se obteve nessa conferência. O conteúdo da conferência, com todos os seus problemas, com todas as suas falhas, seja de organização, seja de encaminhamento, de uma forma geral, foi muito proveitoso. Muito proveitoso. E, para finalizar, gostaria que aqui ficasse registrado para vocês, conselheiros. Hoje estamos aqui, amanhã pode ser que não, mas quem estiver, que foi facultado pelo regimento da Conferência Nacional a realização, por parte do Poder Público Executivo Estadual, de conferências regionais, como etapas prévias à Conferência Estadual. Então, nós teríamos a possibilidade de realizar essas conferências regionais ou territoriais que o regimento previa lá, mas que, por uma questão orçamentária, uma questão de logística, tempo e assim por diante, optou-se por não realizar essas conferências. Talvez a título de sugestão, se tanto os conselheiros, tanto a sociedade civil, a própria secretaria tivesse se empenhado nesse sentido, de realizar essas etapas prévias, uma maior participação nas conferências municipais e intermunicipais, a realização de conferências regionais, muito embora essas conferências regionais, como etapa prévia, pudesse fazer com que o número de delegados na conferência estadual fosse reduzido, eu acredito que o conteúdo seria melhor. Então, fica aqui uma sugestão, e aproveito para solicitar que seja registrado isso, que, para fins de aprimoramento, aperfeiçoamento do discurso, do conteúdo de uma conferência estadual, para as próximas, seja conosco, aqui ou não, que vocês ou as entidades que estejam envolvidas se preocupem em regionalizar melhor essas discussões. Eu agradeço a participação de vocês, a compreensão também da mesma forma. Fiz o que foi possível e fiquei muito feliz de ter conseguido, do início ao fim, ter tocado a Conferência Estadual de Cultura do Paraná. Obrigado e boa sorte para vocês. Bem, eu quero agradecer a todos, especialmente a equipe que esteve comigo nessa empreitada conosco, a Samanta, a Solange, a Lorita e os meus colegas, Beto, Renata, e todos, enfim, que estiveram batalhando diariamente, noite e dia, né? Ao Danilo pela colaboração e cumplicidade aí nos momentos
de desespero quase, né? A Rosevera, com toda essa equipe maravilhosa, a Unicentro, que foi primorosa, a Rosevera, com toda a tua equipe, os professores fazendo a limpeza do espaço, achei assim, e sempre colaborando tanto com a gente, foi maravilhoso. Quero agradecer aos membros da comissão organizadora e ainda colocar algumas questões que eu acho que a gente tem que encaminhar e já pensar na próxima conferência, porque nós vamos ter que realizar uma conferência para a escolha dos novos membros do Conselho ano que vem. Tá? E eu acho que a gente já deveria começar a pensar como que vai ser esta conferência estadual. Tá? E eu estou colocando aqui para o Conselho essa corresponsabilidade, né? Nós todos conselheiros. E acho assim que a gente deve ter muita antecedência. Por exemplo, a gente disponibilizou o regimento, disponibilizou o regulamento, e a gente gostaria de ter essa colaboração do Conselho com as colocações, porque a gente evitasse alguns erros que aconteceram lá, no dia da discussão do regimento, do regulamento. Mas houve aquela colaboração na reunião, mas depois não houve nenhum posicionamento por parte, nem da comissão, né, nem dos conselheiros, que pudesse trazer essa colaboração para a gente. Tá? Que a gente poderia evitar uma série de questões que aconteceram ali. A gente poderia evitar se isso que foi colocado agora e foi colocado durante a conferência tivesse sido colocado para a gente antes dessa situação acontecer. Então, eu gostaria mesmo de contar com a colaboração, talvez a gente monte um grupo de trabalho aí para tocar essa etapa seguinte que a gente tem que pensar, né, aí em breve, porque não é só essa conferência, é a escolha desses delegados, e eu acho que a gente poderia até ter um aprendizado, tudo isso que foi colocado aqui, fazer um manual de orientação do que é ser um delegado. Adorei essa ideia de como se posicionar numa conferência, de repente, as regras mínimas de boa convivência, talvez. Uma orientação mesmo, né, de postura, do que é um destaque, do que é uma parte, do que é... Sabe, eu acho que isso é legal, eu acho que isso vem a acrescentar, sabe? E disponibilização mesmo, com muita antecedência, se a gente tiver muita antecedência e aprimorar bastante esse processo, eu acho que a gente vai engrandecendo toda essa participação da comunidade. A gente teria a segunda parte o segundo item da pauta, que seria a escolha dos delegados. O Bobato tem uma questão de encaminhamento também. Quero agradecer a todos do coração. Tá? Muito obrigada pelas críticas e pelas colaborações e pelo acrescento.